Sejam bem-vindos novamente. Quem não assistiu os episódios dessa série, eu sugiro que vai lá no comecinho, comece a assistir o vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3, vídeo 4. Esse é o vídeo 5, a série 5, o princípio da polaridade. Por Hermes Trismegisto, que passou para os seus iniciados, do livro Kybalion. A cada dia, eu fico mais encantado com o estudo dessa filosofia, como a nossa mente muda, como a nossa visão, a nossa perspectiva das coisas são refeitas. Nós conseguimos observar todo esse poder, toda essa magia, toda essa energia à nossa disposição. E essa interpretação, ela é uma interpretação de alma, não é só de leitura. Porque você tem que fazer a leitura, mas você tem que deixar aquele conteúdo sem resistência, entrar em você, te ressignificar, e você vai associando a leitura aos acontecimentos da sua vida, do seu passado, do seu presente, e principalmente, nós estamos no hoje e no agora. Como é possível criar o amanhã, o futuro e o depois? Então, o Kybalion, ele tem essa filosofia poderosa e é essa energia, esse poder que eu quero passar para vocês. Tá? Então vamos lá para o princípio da polaridade. Tudo é duplo, tudo tem polos, tudo tem o seu oposto. O igual e o desigual são a mesma coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. O Kybalion. Pois é, o princípio da polaridade, a interpretação de todas essas coisas, requer de nós uma reflexão de alma realmente. Porque os princípios do Kybalion, eles transformam você em um alquimista. Antigamente, no passado, o alquimista era visto como aquele homem que pegava algum material e transformava em ouro. Mas isso não é uma verdade absoluta. Por quê? Na verdade, os cientistas, os pesquisadores, as pessoas que se aprofundavam na ciência no passado, eles eram tidos como pessoas bruxos, como esotéricos, como pessoas que estão quebrando as tradições, quebrando as leis daquela época. Então o que eles fizeram? Para que eles não fossem chamados de bruxo, não sofressem inquisição, não passassem por perseguições, eles deram o nome de alquimia e colocaram isso como transformar material em ouro. E todo mundo ficou feliz. Não, você vai descobrir como transformar alguma coisa em ouro, todo mundo vai se dar bem. Mas na verdade não era. Na verdade, era o estudo dos segredos ocultos, dos segredos escondidos, daquilo que não se podia ser revelado para a grande massa, porque se a grande massa começa a ter conhecimento, aquelas pessoas que estão no topo, que estão no comando, que estão determinando ou ditando as ordens, elas são ameaçadas. Então, o alquimista, essa palavra alquimista, na realidade, ela diz o quê? Que é a pessoa que transforma todo o seu ser através de conhecimentos que não foram revelados. E Hermes Trismegisto passou isso para os seus iniciados. Então, vamos ser os nossos próprios alquimistas. Vamos transformar as nossas vidas. Vamos pegar esse conhecimento e colocar em prática.
Através, no primeiro momento, assistindo, depois refletindo, depois observando. E depois da observação a gente começa a colocar em prática. Então já falamos do princípio do mentalismo, já falamos do princípio da correspondência, já falamos do princípio da vibração e vamos agora para o princípio da polaridade. Bom, tudo é duplo, tudo tem polos, tudo tem seu oposto. Quando a gente olha para um termômetro, a gente imagina o quê? Que ele está determinando o calor, o quente e o frio, né? Mas será? Né? Porque se tudo é duplo, tudo tem dois polos, a interpretação disso não está muito correta. Por quê? Se o termômetro marcar 37 graus, para aquela pessoa que está naquele ambiente de 37 graus, pode estar calor. Mas, para quem está numa temperatura de 40 graus, 37 graus já é mais frio. Para quem está numa temperatura de 15 graus, 37 graus é muito calor. Então, as coisas, elas são polos. Tudo é duplo. Porém, não foge à natureza. A natureza é que estamos em 37 graus. A natureza é que estamos em 17 graus. Então, essa temperatura vai muito da perspectiva de quem está vivendo, de onde você está. Faz sentido? Mas, uma temperatura, ela não pode se transformar em água. Ela não pode se transformar em fogo, ela não pode se transformar numa nuvem. Por quê? Foge à natureza. A natureza qual que é? Temperatura. Então tudo que estiver dentro da natureza, temperatura, nós vamos ter os opostos, nós vamos ter as polaridades. E tudo vai ser uma perspectiva de quem está vivendo aquele momento, aquela situação. Outra situação, o dia e a noite. Ou seja, o dia e a noite são a mesma coisa, porém diferentes. Faz sentido? Por quê? Faz parte da natureza. Em um momento nós temos o dia e em outro momento nós temos a noite. Porém, está dentro do contexto natureza. A riqueza e a pobreza, a mesma situação. Nós estamos falando de dinheiro, de vida financeira, de condição daquele ser humano, daquele indivíduo. Ou ele é rico ou ele é pobre. É a mesma natureza. Eu estou especificando bem esses aspectos para vocês entenderem, quando vocês utilizarem isso como ferramenta, que você consegue alterar todas as coisas desde que seja e esteja dentro da mesma natureza. O bem e o mal. Olha, dentro da polaridade, do princípio da polaridade, vai ficar muito claro. A pessoa só reconhece o que é bem quando ela passa pelo mal. A pessoa só reconhece o que é noite quando ela conhece o dia. A pessoa só reconhece a riqueza quando ela foi pobre. Então, tudo dentro da mesma natureza é que a gente vai entendendo. O porquê eu tenho amor? Porque um dia eu tive ódio. O porquê que eu estou com ódio? Porque está me faltando amor. É isso que esse material de hoje, a série de hoje, vai fazer você refletir, avaliar e fazer uma síntese de como você chega, resolve, alcança os seus sonhos, seus desejos, seus objetivos. Então vamos lá, dando continuidade na parte teórica, porque toda parte que a gente vai passando requer uma certa explicação para que depois a gente consiga abranger isso de uma forma bem interessante e faça sentido. E todos são simplesmente graus da mesma coisa. Então vocês entenderam isso, que dia e noite, amor e ódio, são graus da mesma coisa, pobreza, riqueza.
é possível mudar as vibrações do ódio em vibrações de amor, na própria mente de cada um de nós e nas mentes dos outros. Quer dizer, é totalmente possível, e vocês vão compreender isso no decorrer da apresentação. Nós podemos tornar possível a sua realização, exercitando o uso da nossa vontade. Olha como isso é poderoso. A arte da polaridade fica sendo uma fase da alquimia mental. Então vai depender da tua mente, vai depender da tua mente processar isso, de você criar essa situação mental, você gerar esses sentimentos, entender a causa, porque você está usando o seu raciocínio, a sua mente, o seu poder de observação, e você consegue alterar a sua própria polaridade, assim como a de outras pessoas. Conservai sempre a vossa mente nas estrelas, mas deixai os vossos olhos verem os vossos passos, para não cairdes na lama, por causa da vossa contemplação de cima. Sabe quando a pessoa ela está naquele processo de não fazer questão de observar nada que está à sua volta, de nada que está acontecendo, ser indiferente a todas as coisas, por mais que aquilo até esteja incomodando, a pessoa está olhando para as estrelas. E isso é um alerta, né? Coloca os seus pés no chão, busca conhecimento, busca sabedoria, observa, aprende para você não cair na lama. Então lembrai-vos do paradoxo divino, que ao mesmo tempo que o universo não existe, ele existe. Isso é outra coisa profunda. Por quê? Nós vivemos num plano mental, nós vivemos num plano que, como diz o livro, o Kybalion, tudo é mental. Nós estamos na mente de Deus. Nós somos uma consciência. Nós somos a energia. Então, nós existimos. Porém, existe ou não existe? Então, percebe que ao mesmo tempo que não existimos, existimos, porque nós estamos aqui no plano físico, material, e a gente tem que trabalhar para viver, a gente tem que pagar conta, a gente tem que criar coisas todos os dias, responsabilidades, nós temos que enfrentar vários processos, mas tudo isso é real, mas é uma consciência. E aí, quando você entende que isso é uma consciência, quando você entende que o que está em cima está embaixo, como, né, está embaixo, você consegue entender que o teu plano mental pode alterar todas essas coisas e você fazer existir coisas que não existem. Fez sentido agora? Então, existe ou não existe vai depender de você. Então lembrai-vos sempre dos dois polos da verdade, o absoluto e o relativo. Mas você tem que tomar cuidado com as meias verdades. As meias verdades é que realmente afastam a gente de qualquer coisa, faz a gente desanimar, desacreditar. Dentro de nós, nós temos que carregar a nossa verdade, sabe? E transformar a nossa verdade, o nosso sonho, o nosso desejo como absoluto. Você tem que crer que você é um ser de luz, você tem que crer que é um ser capaz, você tem que crer que o seu caminho é a elevação, seja em que princípio que for, seja na matéria, seja na vida financeira, seja no amor, seja na saúde. Você tem que entender que para você isso tem que ser uma verdade absoluta. Não seja uma pessoa mais ou menos. A lei da polaridade, o princípio, ele bem e mal, amor, ódio. Então vamos colocar isso na vida em prática. Toda pessoa que alcançou o sucesso passou pelo fracasso. Toda pessoa que hoje ama
passou pela falta de amor. Por quê? A tendência é que a gente busque essa elevação. Nós não podemos estagnar dentro dos nossos processos. É por esse motivo que existem os desafios. É por isso que, às vezes, a nossa vida parece uma montanha-russa. A gente vai subindo, vai subindo, vai subindo, daqui a pouco despenca, cai. Daí a gente volta a subir, mas a gente nunca volta a subir da mesma maneira. A gente volta a subir com mais experiência, com mais capacitação, com mais entendimento e, enfim, é isso que faz o ser humano evoluir, crescer e se tornar um ser humano melhor. Portanto, só pode conhecer o sucesso quem já passou pelo fracasso. Agora começa a fazer sentido? Eu vou passar alguns slides para vocês de algumas pessoas que realmente conheceram o sucesso somente depois do fracasso. Lembrando, nós estamos falando do princípio da polaridade, que tudo tem dois lados. Walt Disney, ele foi demitido do jornal Kansas City Star porque seu editor achava que ele não tinha imaginação nem boas ideias. Vejam só. O jovem Henry Ford arruinou sua reputação com uma sucessão de negócios mal sucedidos na indústria automobilística. Então, quem hoje vê a Ford sabe muito bem que o dono da Ford fracassou muitas vezes. A Lady Gaga, ela foi demitida por sua gravadora apenas 3 meses após fechar contrato. E olha quem ela é hoje. Charlie Chaplin. Ele foi considerado sem sentido pelos estúdios de Hollywood. Depois, olha o que ele se transformou, no que ele se formou. Michael Jordan. Ele foi cortado do time de basquete na escola quando era garoto. Olha, essas pessoas conheceram, antes do sucesso, conheceram o fracasso. Mas como elas se posicionaram? O que elas fizeram para depois fazer tanto sucesso? O fracasso que elas tiveram ensinou. O fracasso que elas tiveram as preparou. O fracasso que elas tiveram tiraram ela de um local que provavelmente não levaria elas a lugar algum. Tirou, excluiu. E de repente, essa exclusão foi realmente a oportunidade que precisava para entrar em outro local, recomeçar de uma forma diferente, melhor e chegaram ao sucesso. Pensem nisso. Então, quando você olha para a tua vida, eu olho para a minha, eu fracassei várias vezes em várias coisas, mas eu tenho certeza que todos os meus fracassos me deram sabedoria, me deram conhecimento, me deram coragem, abriram a minha mente, me despertaram espiritualmente, me fizeram uma pessoa forte. Eu consegui, através do meu desenvolvimento e das minhas experiências, contribuir e ajudar muitas pessoas ao longo da minha vida. Seja como um amigo, seja como um nutricionista, seja como o coach, seja como um hipnoterapeuta, seja como uma pessoa espiritualizada, seja com os meus vídeos, eu não sei. Só sei que tudo isso é um conjunto de coisas que estão em mim. E isso faz eu avançar, caminhar e ir na direção dos meus sonhos, dos meus desejos. Porque eu creio que a minha centelha divina, o meu ser superior, está lá. Ele só conhece o amor, ele só conhece o bem, ele só conhece que eu mereço todas as coisas boas. Mas eu, como ser inferior, estando na carne, eu só vou enxergar o quê? Limitações, dificuldades, boletos, amor, desamor. Eu, como ser inferior, eu só vejo as dificuldades, vamos colocar assim. Mas quando a gente aprende que nós temos um eu superior, uma centelha divina, nós temos a nossa versão divina, que pode favorecer, nos dar, nos preencher e completar em todas as coisas que a gente deseja, a gente tem que buscar o quê? Se conectar a isso. Eu, pelo menos, faço isso.
Eu me conecto à minha porção melhor. Essa pequena parte minha vai lá e fala assim, oi, como é que eu faço agora? Eu tenho que vencer, eu tenho que prosperar, eu tenho que ser feliz. Então, para que isso aconteça, eu tenho que abrir minha mente. Eu não posso ter resistência, eu não posso tapar meus olhos, me fazer de cego, me fazer de desentendido e achar que tudo, que a realidade absoluta é essa aqui, do plano material. Não, eu tenho acesso a um plano superior que me capacita para todas as coisas. Então, hoje, eu posso estar no nível 1. Aí eu vou insistindo, eu vou chegando no 3, no 4, no 5, no 8, no 10. Eu vou evoluindo conforme eu não tenho resistência e conforme eu vou permitindo que todas essas forças, esses princípios, hajam, atuem em minha vida. Mas sem permissão eu não saio do lugar. Então, se a gente pegasse a nossa vida e colocasse uma régua do 0 ao 30, tá? A gente faz assim, bom, do 0 ao 30, eu estou no 5, eu estou no meio do caminho. Deixa eu aferir como estão as minhas conquistas, os acontecimentos, as minhas emoções, os meus sentimentos. Por quê? Porque eu quero transmutar isso. Eu quero passar para o 6, eu quero passar para o 7, eu quero passar para o 8. Eu tenho que transmutar. Então, se tudo tem um lado oposto, então se eu estou com depressão, se eu estou triste e existe um lado oposto, qual é esse lado oposto? É a felicidade. Então isso é mental. O que eu vou criar para que a felicidade predomine? Para que eu neutralize, entre aspas, a tristeza. Porque as partes se encontram. Elas fazem parte dessa mesma natureza, tristeza e alegria. Então, se a gente for colocar isso numa régua, o que eu posso fazer para que a minha vida seja mais feliz, para que a minha vida seja mais próspera, para que a minha vida seja mais abundante? Como que eu cocrio isso? Buscando mentalmente, buscando se elevar, buscando conhecimento, praticando. A gente também pode fazer a seguinte pergunta: luz e escuridão são lados opostos, não são? Mas aí vem a pergunta: você sabe responder onde começa a luz? Você consegue responder onde começa a escuridão? Não, porque isso foge aos seus sentidos, à sua visão. Mas, quando você está no plano mental, quando você está conectado ao seu ser superior, à sua centelha divina, você só sabe de uma coisa: eu não quero saber da escuridão. Com a escuridão eu aprendo, mas o meu objetivo é chegar na luz. O meu objetivo é me iluminar. O meu objetivo é me tornar um ser humano melhor, tanto para mim como para as outras pessoas, como para a minha família, enfim, para todos os aspectos que a gente assim deseja. Nessa apresentação, eu estou tendo que trabalhar muito com imagens, porque senão as palavras elas vão se perder. E tem pessoas que são visuais, né? Tem outras pessoas que são auditivas. E a lei, o princípio da polaridade, ela tem que trazer uma reflexão, ela tem que trazer uma visão, você tem que sentir como ela funciona. Então, por isso que eu estou utilizando muitas imagens. Imagina uma pirâmide. Então, no topo dessa pirâmide é o faraó. Então, abaixo do faraó vem a nobreza, depois vem os escribas, depois vem os soldados, depois vem os artesãos, depois vem os camponeses, depois vem os escravos. Ou seja, do faraó, que é o topo da pirâmide, até a base da pirâmide, percebe como foi despolarizando, foi se desmembrando. É a mesma natureza, é uma hierarquia, é uma sociedade, mas ela foi despolarizando. Então, se você pensar que hoje
o topo da pirâmide. Vamos colocar que seja o Criador, que seja Deus, que seja o todo, como diz o Caibalho, que Deus, o Criador, é o todo. E você está lá na base da pirâmide, você é o escravo, então você está passando por todas aquelas dificuldades na vida, você está só servindo, você não está ganhando nada com isso, é dor. Então você tem que começar debaixo da pirâmide, onde você está como escravo, a despolarizar. Você tem que olhar para cima, entender quem é o faraó, que é o lado oposto que você está, e assim, mentalmente, você começar a seguir na direção da luz, do todo, do Deus, do Criador. E você começa a ir para o lado oposto porque esse é o seu desejo. Essa é a sua vontade. Você observou isso. Então, como é que você faz para ter luz? Como é que você faz para se aproximar do Criador? Como é que você faz para você ser uma pessoa melhor, ter uma condição melhor? Como é que esse escravo passa a ser camponês, passa a ser artesão, passa a ser soldado, até chegar a Faraó? Vai depender do que ele acredita, vai depender do que ele pratica, vai depender se ele está com restrição, se ele está com resistência, se ele acredita. Porque como eu disse no vídeo anterior, se você não acredita, não existe. E se você acredita, existe. Retomando, e certas coisas tem que repetir várias vezes. A lei da polaridade, todas as coisas têm seu lado oposto. Todas as coisas. Então você tem que utilizar o seu plano de ideias, o plano das ideias, a nuvem que está lá no divino, sabe? O download. Se eu quero o download da sabedoria, ou meu ser divino, meu criador, meu plano mental, você dizendo para você mesmo, eu quero o conhecimento, eu quero a sabedoria, eu quero o discernimento. Porque se tudo tem um lado oposto, a situação que eu estou tem um sentido contrário, tem o oposto dela. E como que eu transformo tristeza em alegria? Faz sentido? É isso que a gente tem que começar a refletir. Por isso que é uma filosofia. Por isso que os iniciados, quando escreveram o Kybalion, virou uma ciência oculta. Porque não era naquela época todo mundo que podia conhecer isso. Faz sentido? Então, quando você começa a ter esse conhecimento, é como se você virasse uma tocha de fogo. E esse conhecimento, ele deve ser passado, ele deve ser repassado. Você pega uma tocha de fogo, acende outra tocha de fogo para outra pessoa. Seu fogo apagou? Não, mas você tem outra tocha acesa. Então, agora são duas tochas acesas. Então você pode passar o teu fogo, o teu calor, o teu conhecimento, a tua busca, a tua sabedoria, a tua parte boa para várias pessoas. Porque o teu fogo não se apaga. As pessoas têm a sensação de que quanto mais elas dão, mais idiotas ou ignorantes ou trouxas elas ficam. E quando na verdade não é. Quanto mais coisas boas você passa, como fogo, o seu fogo se mantém aceso, mas você se aproxima ainda mais da sua luz interior, dos processos que você tem que vencer. Você se torna cada vez mais iluminado. Aí a gente começa a entender que onde existe uma coisa, é porque existe outra. Se existe um sentimento, é porque existe outro sentimento. Imagina uma roda de carro, uma roda de carroça, sei lá, uma roda, um círculo. Você consegue dizer aonde esse círculo, essa roda começa ou termina? Não consegue. Sabe, assim como o fogo, a roda, você não sabe dizer qual é o começo, o meio e o fim dela. Olhando, não sabe, tá? Mas nós homens, nós damos um jeitinho de criar, a gente faz um tracinho e determina. Aqui é o começo, aqui é o fim da roda.
tá? Então, a gente passou a limitar uma coisa com princípios, com leis nossas, humanas, sendo que a coisa não era, ela podia ser infinita. É esse ser infinito que tem que despertar dentro de você. Você não é o que te falaram. Você não é o que acredita ser. Porque você ainda, com todas as coisas boas que você tem, com todos os desafios que você já enfrentou, você só tem que acreditar e saber que você pode ir muito, mas muito mais além de onde você está. Por quê? Porque aonde você está, existe ainda o outro lado, sabe? Desde que você não fuja da natureza, então desde que você não queira que uma água se transforme em fogo, você tem o oposto, você pode chegar aonde você desejar, aonde você quiser. O que a gente passa a entender? Que não existe tanto faz. A pessoa que leva a vida tanto faz, tanto fez, nada importa, essa pessoa vai estar na régua, né? Não vai sair do lugar. Essa pessoa vai estar na pirâmide, vai continuar sendo escrava. Essa pessoa vai continuar com a tocha dela, iluminando somente a vida dela. Não sai do lugar, não faz bem para ninguém, não muda a própria vida. Agora que a gente começou a entender os vários aspectos da lei da polaridade, quando a gente dá as costas para essa lei da polaridade, ela vem por detrás de nós, nas nossas costas e nos apunhala. Faz sentido? Então, eu sou pobre? Tá. Eu não acredito que eu possa ser rico, então você vai ser mais pobre ainda. Ah, eu sou sozinho, ninguém me ama, eu não acredito que exista um grande amor. Você vai ficar mais sozinho ainda. Faz sentido? Então, vamos pensar assim. Quando não lutamos, já definimos tudo. É ali que nós vamos ficar. Não tem jeito. Está decidido que está decretado. Não, a gente decidiu não lutar. E se a gente não vai lutar, a gente vai ficar assim mesmo. Portanto, nós podemos usar as leis herméticas, os princípios herméticos, como um GPS, aonde eu estou e aonde eu quero chegar. Faz todo sentido, faz todo sentido você entender os princípios da matéria, os princípios mentais e os princípios elevados espirituais. Então, corpo, mente e espírito, entendendo que tudo e todas as coisas está no plano mental. Se a mente não optar em ligar o GPS, não haverá mudanças nenhuma. Aí a gente começa a pensar, espiritualidade, espiritualidade, espiritualidade. Tem um exemplo que eu vi no YouTube há algum tempo, e eu não me recordo de onde foi que eu vi, mas eu memorizei isso. Então você pega uma caneta. Então nós estamos na lei da Terra, né? Nós temos a gravidade. Se eu soltar a caneta, a outra matéria, que é o chão, vai puxar a caneta para o chão, não é? Não é isso que acontece? É matéria puxando matéria, só que puxa para o chão. E ao contrário, a espiritualidade, quando a gente se solta, a espiritualidade puxa a nossa consciência para cima. Quando a gente se permite, quando não há resistência, a espiritualidade, que não é religiosidade, a espiritualidade, o nosso ser divino, Deus, o Criador, ele nos puxa, ele leva a nossa consciência para cima. Então, a lei da polaridade, você vê até nas pequenas coisas. Por exemplo, uma moeda, ela não tem dois lados, cara e coroa? Você vê em fotos, em fatos, por exemplo, religioso. Você vê uma imagem de
Deus, Jesus e o diabo travando uma luta. Por que que existe Deus e o diabo? É a lei da polaridade. São os lados opostos. Então você decide se você fica com o diabo ou se você fica com Deus. Não é isso? Mas tem uma outra observação. Lembra que no início do vídeo as pessoas fracassaram para depois poderem ter sucesso? Elas tiveram que conhecer o mal para poder conhecer o bem? Elas tiveram que passar pela pobreza para conhecer a riqueza? Por quê? São os dois lados. Então, quando você passa pelas desventuras, pelo desgosto, pela depressão, pelo abandono, por traumas, vamos chamar isso de diabo, né? Vamos colocar isso como uma forma religiosa, foi o diabo. É o diabo. Eu passei por tudo isso. Mas eu tenho certeza que nessa experiência que você teve com o lado oposto, que é o diabo, te mostrou o lado oposto, que foi Jesus, que foi Deus, que foi Criador, que te levou à espiritualidade. Porque se não fosse esse problema, você não teria gerado a fé. Se você não tivesse gerado a fé, você não teria olhado para a luz. E se você não tivesse olhado para a luz, você não poderia ser digno de merecer ou receber os milagres, os dons espirituais, os acontecimentos de todas as causas, de todas as possibilidades infinitas. Porque nós podemos ser pessoas finitas. Nós podemos achar que somos limitados, mas quando nós estamos conectados ao Criador e a nossa centelha divina, que é o Eu Sou, que é o meu Eu superior, nós passamos a ser pessoas com possibilidades infinitas. Tá? É muito importante que vocês acompanhem todos os vídeos e vão montando esse quebra-cabeça de informações. Porque assim que eu terminar toda a parte teórica que eu venho fazendo, a gente vai começar a entrar com ferramentas. Mas as ferramentas elas não vão funcionar se vocês não tiverem o conhecimento e o entendimento do porquê a ferramenta existe. Faz sentido? Então, estudem, assistam os vídeos que eu coloquei, até busquem outros canais, pessoas que falam diferente, que têm outra perspectiva, que tiveram outra interpretação. Não tem problema, porque na verdade tem problema é quando você define que não vai fazer nada, porque daí você também não muda a sua situação, tá? E, como eu digo sempre, caso você sinta que esse vídeo ele pode contribuir com alguém, ele pode elevar alguém, ele pode tirar alguém de uma depressão, ele pode tirar alguém de uma sensação ou situação de fracasso, pode dar um renovo, pode dar um ânimo, compartilhe o vídeo, vai na pirâmide e entende, eu tenho que me direcionar para a luz, eu tenho que ter boas atitudes, eu tenho que fazer e dar o meu melhor, porque eu só vou ser merecedor de coisas boas quando eu decidir praticar coisas boas. E se gostaram do vídeo, eu peço que deixem o joinha, compartilhem e se inscrevam no canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.